A escola, ela é um dos primeiros grandes palcos sociais na vida de uma criança, né? É ali que se formam as amizades, que se aprendem as regras, que as personalidades começam a florescer. Mas, para um educador atento, a sala de aula é muito mais. É um ambiente riquíssimo para observar o desenvolvimento e, claro, para identificar quando uma criança pode estar precisando de um apoio a mais. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos sinais de risco para o transtorno do espectro autista que podem aparecer justamente ali, no ambiente escolar. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo a base de tudo, a interação social. Depois, a gente parte para os principais sinais de risco do TEA. E para não ficar só na teoria, vamos analisar dois casos bem práticos, o do Leonardo e o do Pedro. E para fechar, vamos conversar sobre o papel fundamental da escola como uma grande aliada nesse processo todo. Então, vamos começar pelo começo. Interação social. Isso é muito mais do que só fazer amigos. Pensa nela como o alicerce para habilidades essenciais, como a própria linguagem e o famoso faz de conta. É o jeito que o mundo começa a fazer sentido para uma criança. No comecinho da vida, a interação de um bebê é o que a gente chama de diádica, ou seja, a atenção dele está ou em uma pessoa ou em um objeto. Bem simples, um de cada vez. Só que, por volta dos 9 meses, acontece uma verdadeira revolução. A interação se torna triádica. Agora, a criança consegue coordenar a atenção entre uma pessoa e um objeto ao mesmo tempo. Ela olha para o brinquedo, depois olha para o adulto, quase como se dissesse, olha que legal isso aqui. E esse é um salto gigantesco no desenvolvimento. E essa capacidade triádica funciona como uma chave, sabe? Ela abre a porta para tudo que vem depois. Primeiro, a imitação fica mais complexa. Isso leva à atenção compartilhada, que por sua vez permite o jogo simbólico, aquele momento em que um simples bloco vira um telefone. E essa construção, degrau por degrau, é o que leva à linguagem. Um passo depende totalmente do outro. Ok, agora que a gente tem essa base bem sólida, podemos falar do transtorno do espectro autista, o TEA. Ele é basicamente uma condição que traz desafios na comunicação e na interação social e que também envolve padrões de comportamento que são mais restritos, mais repetitivos. E os primeiros sinais? Pois é, muitas vezes eles aparecem justamente nessas habilidades básicas que a gente acabou de ver. E aqui a gente chega num conceito-chave, a atenção compartilhada. Lembra da interação tríadica? A atenção compartilhada é exatamente isso na prática. É a criança que aponta para um avião no céu e olha de volta para a gente buscando aquela confirmação, tipo, ei, tá vendo o que eu tô vendo? A dificuldade em criar essa ponte, essa conexão, é considerada um dos sinais de risco mais primários e confiáveis para o TEA. Certo. Então, na prática, no dia a dia, o que dá para observar? Primeiro, déficit na atenção compartilhada. A criança não acompanha o olhar do adulto ou não tenta mostrar algo que achou interessante. Segundo, o uso de gestos é mais limitado, principalmente aquele gesto de apontar para dividir uma descoberta. Terceiro, a ausência do faz de conta. Outro ponto comum é uma preferência muito forte por brincar sozinho. E, por fim, os padrões de brincadeira que podem ser bem rígidos, sabe? Como alinhar carrinhos perfeitamente, em vez de fazê-los correr numa pista imaginária. A teoria é super importante, mas nada se compara a ver como isso tudo funciona na vida real. Vamos dar uma olhada no caso do Leonardo, um menino que foi observado na sua turma para a gente conseguir ilustrar como esses sinais aparecem no cotidiano. O Leonardo tinha 3 anos. Suas professoras já estavam de olho num certo atraso na fala, em alguns movimentos repetitivos com as mãos, o famoso flapping. Essas foram as primeiras bandeirinhas vermelhas que se levantaram. No momento de brincadeira livre, a professora coloca uma caixa de brinquedos no chão, enquanto os colegas pegam carrinhos, aviões e começam a simular sons, movimentos. A ação do Leonardo é descrita de forma muito clara nessa citação. A brincadeira dele não tinha essa função simbólica. O ato de tirar e jogar era o objetivo final. E aqui está o ponto crucial, que nos conecta de volta com a teoria. Quando a professora tenta entrar na brincadeira se colocando na frente dele, o Leonardo não faz contato visual. A atenção dele continua diádica. Ele e o objeto. Ele não consegue estabelecer aquela conexão triádica que incluiria a professora na interação. Isso mostra perfeitamente o déficit na atenção compartilhada. Agora, vamos pular para o nosso segundo exemplo, o Pedro. O caso dele nos mostra uma manifestação um pouco diferente, mas que nasce dos mesmos desafios que a gente está conversando. O Pedro era um pouco mais novo, com quase 3 anos. Ele ainda não falava e suas professoras percebiam uma dificuldade bem clara de interação.
além de movimentos repetitivos com o corpo, como pular e girar, sem um propósito aparente na brincadeira. Durante uma atividade em grupo para assistir a um desenho, a cena é bem marcante. Enquanto todas as outras crianças estão lá, juntinhas no tapete, cantando, dançando, o Pedro se isola. Ele fica em pé, perto da TV, mas longe do grupo. É um comportamento ativo de afastamento social. A reação dele à tentativa de inclusão é muito, muito reveladora. Quando a professora tenta trazê-lo para perto do grupo, ele se afasta e começa aqueles comportamentos repetitivos que a gente viu como um sinal de alerta: andar em círculos e balançar as mãos. É bem possível que essa insistência na interação social tenha sido um estímulo muito forte para ele, e esses movimentos aparecem como uma forma de se autorregular. Os casos do Leonardo e do Pedro ilustram um ponto que é simplesmente fundamental. A escola não é só um lugar de aprendizado de matérias. Ela é um ecossistema social riquíssimo. E os educadores, bom, eles estão numa posição única. E aqui a gente chega à nossa conclusão mais importante. A educação infantil não é só uma fase de aprendizado. É o cenário perfeito para a identificação precoce. Um professor atento, que entende esses sinais, se torna uma ponte vital entre a criança, a família e um possível diagnóstico. E é esse diagnóstico que abre as portas para intervenções que podem literalmente mudar o curso de uma vida. No fim das contas, a identificação precoce não é sobre rotular, mas sim sobre apoiar. Reconhecer esses sinais no desenvolvimento é o primeiríssimo passo para garantir que cada criança receba o suporte de que precisa para florescer. A questão que fica no ar é: será que, como sociedade e como sistema educacional, a gente está capacitando nossos educadores com esse conhecimento tão essencial?